Olá, bem-vindos a mais um Zoomcast. Hoje temos aqui um campeão do mundo, Gilberto Silva. Gilberto, muito obrigada por teres aceito estar aqui comigo hoje, nesta conversa, onde eu vou basicamente extrair todos os segredos da tua mente e perceber como é que funciona a mente de um campeão. Obrigada. Eu que agradeço, Suzana. Um privilégio poder estar aqui e poder contar um pouco de história. Eu penso que temos muitas coisas para contar, quem sabe coisas que ainda não foram contadas e que as pessoas não sabem, mas que nós hoje vamos revelar. Bom, vamos começar lá no início. Tu és um jogador que começa a carreira de uma forma muito atípica, diferente do normal. Não tens aquela formação típica de um jogador de futebol e começas muito tarde. Fala um bocadinho sobre isso. Bom, apesar de sempre, né, ter jogado futebol desde muito cedo, desde menino, cresci numa vila muito pequena onde a coisa mais fácil de fazer, né, como brincadeira, era jogar futebol, que era a coisa mais barata, até pela condição financeira. E aos 17 anos eu tive a minha primeira oportunidade de ir para um clube de futebol, fazer um teste, que a gente chama no Brasil, uma avaliação, eu fui aprovado. E fiquei 5 meses, durante 5 meses. E após o quinto mês, devido à dificuldade familiar, eu decidi voltar para minha cidade para ajudar a família e fui trabalhar. Trabalhaste em quê? Então, Suzana, como operário, né, achava que era o melhor jogador de futebol. Mas enfim, eu era operário de fábrica, mas jogava futebol amador pelo time da fábrica, né, que é bem a história do futebol, né, como começou isso há muitos anos atrás. Ficaste 2 anos lá. Eu fiquei 2 anos e meio, mais precisamente, trabalhando como operário de fábrica, até que eu decidi voltar para o clube, porque eu ainda eu não tinha me desvinculado desse clube, é um clube chamado América Mineiro, lá de Belo Horizonte, e, e aí eu pensei, mas o que que aconteceu naquele momento? Quando eu fui para trabalhar na fábrica, um amigo meu que infelizmente faleceu de Covid, ele chegou para mim e falou assim: Olha, você vem trabalhar conosco, você voltou agora de Belo Horizonte, a gente te arruma um emprego e você vai jogar futebol pelo time da fábrica. Depois, vamos te dar uma oportunidade para você ter um emprego melhor, uma profissão. Mas enfim, com o tempo eu fui vendo que a profissão que eu teria seria, eu talvez me tornaria um mecânico, para arrumar as máquinas que faziam todos os caramelos. E com o tempo a oportunidade nunca veio. Então sempre aparecia uma cara nova e eu questionava. E a minha oportunidade? Calma, tenha paciência. Passar de novo a mesma coisa. Até que o tempo foi passando e eu vi que o meu tempo para o futebol estava acabando, estava esgotando. E decidi sair da fábrica. Eu voltei para o clube, né? E aí eles me acolheram de volta. E aí as coisas tomaram um novo rumo, né? 4 meses depois eu estava treinando na equipe profissional. Nesse mesmo ano assinei meu primeiro contrato profissional e as coisas se desenrolaram a partir daí. Isso com 19 anos. Ou seja, tu com 19 anos é quando tu efetivamente chegas a um clube e te apresentas, estou aqui, sei jogar futebol, eles aceitam-te e tu começas a dar cartas nesse clube, não é? Exato. Um, com um percurso muito atípico, porque normalmente, e hoje em dia, os miúdos começam logo muito cedo nas academias, não é? Na formação, e naquilo que é a formação de base, e parece que nós, aos 13, 14 anos, já queremos perceber se eles vão dar jogadores ou não, não é? E tu, com 19, é que tu realmente despertas verdadeiramente para o futebol. E o que é que acontece depois? Como é que tu chegas a um nível já mais profissional e com mais destaque? Bom, eu penso que mesmo o histórico anterior, né, de sempre ter jogado futebol amador, jogava futsal, jogava na rua com os amigos, e nesse período de fábrica, que eu fiquei trabalhando na fábrica, o pouco que eu fiquei no clube, os 5 meses anteriores à fábrica, foram importantes para eu entender um pouco como é que funcionava dentro de um clube de futebol. Uma academia de um clube onde tem uma estrutura melhor do que eu estava acostumado na minha cidade, né? Que é uma cidade muito pequena, não tem uma infraestrutura e as pessoas talvez não tenham um conhecimento elevado para poder te ajudar, principalmente a gente falando mais de 20 anos atrás. Mas quando eu cheguei, né, e fui aprovado, fui acolhido de volta e as coisas começaram a acontecer, para mim tudo era muito simples, jogar futebol. Eu tornei as coisas simples,
porque treinar não era cansativo, treinar duas vezes ao dia era prazeroso, eh, e não havia para mim reclamação. Tu gostavas do treino, então? Tu gostavas do Eu processo de sempre treino? gostei muito do processo. O treino, para mim, é onde é o melhor lugar que eu gostava de estar. Óbvio, né? Tem um jogo que você se prepara para o jogo, mas o treino é onde você pode errar, você faz várias vezes, você melhora o seu movimento, melhora uma condição, uma técnica, você melhora a sua condição física, você... Então, acabava o treino, né? O que que eu tinha na cabeça? Poxa, eu fiquei muito tempo sem, como operário de fábrica. Acabava o treino, a gente treinava muito. Os outros jogadores iam embora, eu ficava no treino, ficava mais meia hora, 40 minutos. Isso era todo dia. Então, durante 20 anos da minha vida, eu treinei horas extras, pós-treino. Então, acho que isso era todo dia fazendo. Um dia eu fazia chute, outro dia ia correr, outro dia cabecear para atacar, outro dia para defender. E assim Fazias que eu fui mais do que todos os construindo. outros? Treinavas Mais, mais, mais. trabalhavas mais do que a maioria? Porque na minha cabeça, né, funcionava o seguinte: você não teve uma base bem estruturada, você não ficou aqui desde, sei lá, 12, 14 anos para receber todos os fundamentos. Então, Tinhas de fazer mais. eu Sentiste tinha que fazer obrigado mais. a ir à procura disso. Então, quando acabava o treino, dentro daquilo que eu já conhecia, o que era passado pelo treinador, eu falava assim: poxa, hoje eu quero, né, defender, por exemplo. Então, criava-se um modelo de treino, chamava talvez um auxiliar técnico ou algum outro colega para participar comigo, para eu desenvolver e melhorar essa competência. Então, todo dia era um extra, né? Eu acho que eu me tornei especialista em hora extra de treino. Tinhas dado um belo operário de fábrica a Exato. fazer horas extras para a fábrica. Porque era muito mais fácil fazer hora extra de treino de algo que você gosta, de algo que você é apaixonado, de algo que você quer muito ver o resultado final, do que algo que você não. Na fábrica eu tinha que trabalhar pela necessidade, né, de Claro que ajudar, sim, ajudar claro em que sim. casa. Então, jogar futebol enquanto a gente ia correr. Os piores dias era o início da semana, normalmente segunda ou terça, que tinha que correr 6, 7 quilômetros, mas muita gente reclamava. Ah, eu adorava, mesmo não adorava assim, eu fazia, mas não reclamava, e eu tinha os momentos de dificuldade, mas cara, era muito mais prazeroso que estar na fábrica. Tinhas alguma referência, um ídolo, alguém que fosse para ti o jogador que tu querias ser? Ah, eu tive ídolos, né, sim, no futebol. Eu cresci como um torcedor do Atlético Mineiro, meu pai era torcedor desse clube também, e ele falava muito do Reinaldo, depois eu fui ver o Zico, tinha o Toninho Cerezo, que a gente se espelhava, mas acho que o meu ídolo no futebol, ele nunca jogou futebol profissional. Meu ídolo de futebol é meu pai. Meu pai jogava futebol amador e desde muito pequeno ele já me levava, eu muito pequeno, ele me levava para assistir os jogos dele, viagens na cidade próxima onde eu morava, na região. Então eu sempre acompanhei ele para onde ele ia. E, e ali acho que ele foi meu primeiro professor, na verdade, do futebol. E uma das lições mais importantes talvez uma das mais importantes que eu recebi no futebol, veio dele. Eu com 12 anos eu já jogava no meio dos adultos, no futebol amador, então, e o futebol amador era duro. E a gente jogava na mesma equipe. Eu jogava primeiro, que a gente chamava lá era o esfria-sol, né, porque era muito quente, então eu jogava primeiro de 2 às 4 para esfriar o sol para a turma seguinte, né, que meu pai jogava. E aí ele sempre com medo de eu me machucar, né? E falava assim, ó, quando a bola chegar, você não segura a bola, domina e toca, dá no máximo 3 toques, porque aí ninguém te machuca. Enfim, às vezes eu seguia a regra, às vezes não. Mas isso foi parte do meu jogo durante uma carreira, até pela a posição que eu joguei, como meio-campo defensivo. Isso ficou condicionado para mim. Acho que essa lição dele, depois eu fiz disso o meu jogo, né? Tomar a bola do adversário, ficar numa posição de defender quando a gente era atacado. E tá também, digamos assim, na retaguarda quando a gente estava atacando, né? Para que se meus colegas de ataque perdessem a bola, eu estava próximo ali para recuperar novamente.
uma das coisas que nós costumamos dizer muitas vezes em alta performance é que os grandes influenciadores da nossa vida são pessoas que transformam a nossa forma de pensar. E é engraçado, tu agora deste esse exemplo de como o teu pai, de certa forma, com uma dica simples, com a intenção de tu não te magoares, não é? De não te ver sofrer, te diz, olha, faz assim porque assim funciona. E assim tu não tens problemas. E tu pegas nessa forma de pensar e idealizas todo um jogo que faz de ti um atleta, um jogador de futebol totalmente diferenciado na forma como tu jogavas. Tão diferenciado que, e eu vou dar aqui um salto até gigante, tão diferenciado que essa diferenciação foi aquilo que se começou a perceber, que os treinadores começaram a perceber em ti e de repente muda completamente o jogo da tua vida. Eu gostava que tu me falasses daquele momento, não é? E depois cá, nós voltamos aqui atrás, tu achares que há ali algum um momento importante também para referenciar, mas eu gostava de saltar agora para um momento que é um momento muito importante, está a fazer precisamente 20 anos agora, que tu foste campeão do mundo, não é? Depois disso a seleção ainda não conseguiu ser, talvez seja este ano, não é? Vamos ver, ainda não voltou a ser campeão do mundo, mas ela foi contigo, tu estavas lá e com uma palavra a dizer, talvez no início tu não soubesses que ias ter tanta importância e ser tão relevante naquele campeonato, não é? Para ganhar aquela taça, mas a verdade é que foste totalmente determinante. Queres-me contar um bocadinho, até para nós percebermos como as nossas expectativas versus aquilo que acontece nem sempre são as mesmas e que é fundamental nós estarmos prontos e disponíveis para tudo aquilo que o universo tem preparado para nós. Fala-nos um bocadinho sobre esse momento. Acredito que esse foi o ápice de tudo que aconteceu na minha vida em relação ao futebol. E que ele me traz resultados positivos até hoje, né? Então, você ter uma conquista como essa, né? Ser campeão do mundo, naquele momento você não... Enfim, você só quer desfrutar, só quer comemorar, mas você não tem noção do tamanho que isso representa, como as pessoas te veem a partir daí dessa conquista, né? Só com o tempo mesmo. Se você me perguntar se eu sei a dimensão, até hoje eu não descobri. Estou descobrindo, né? Cada ano eu descubro, cada oportunidade eu descubro e por aí vai. Mas eu acredito que, né, essas coisas acontecem na vida do ser humano, do esportista principalmente, ele precisa estar pronto, ele não tem que estar preparado somente. Então ele se prepara, mas ele tem que estar pronto para a oportunidade. Para quando ela chega, você executar a tarefa, aquilo que você se preparou para fazer, com excelência, e dar o resultado que as pessoas esperam. Porque quando você está ali naquele lugar, você não tem muito tempo para pensar, e se eu tivesse feito aquilo? Se eu tivesse treinado um pouco mais? Poxa, faltou alguma coisa. Não dá tempo de você pensar o que faltou. E se tiver faltado, você tem que ter algo a mais dentro de si para você compensar alguma coisa que esteja faltando. Mas acho que o que me ajudava nisso é entender a minha história. Quando você entende sua história, sabe de onde que você veio, você sabe as dificuldades que você passou, está naquele momento único ali de vida, tendo que, digamos, tentar equilibrar a expectativa de várias pessoas à sua volta, né, da equipe, do treinador, quando ele faz a escolha que você que vai jogar no dia seguinte, quando no último treino, antes da estreia da competição, o capitão se machuca, é cortado, e aí à noite o seu treinador vai no seu quarto e bate e chega para você e fala, amanhã você que vai substituir o capitão, porque ele foi Como é que tu te sentiste? Quando tu de repente estás descansadinho, a pensar, ok, não sou eu que vou jogar de início, estamos numa competição muito importante, na verdade a mais importante até hoje, não é? Provavelmente do Brasil, e alguém bate na porta do teu quarto à noite e diz, é só para te avisar que o capitão machucou-se e és tu que vais assumir esse papel. Como é que tu te sentiste? Como é que dormiste nessa noite? Deixa eu te contar como é que foi essa história, então. É um pouco... Bom, no último treino aconteceu, né, a lesão do Emerson e foi aquela correria, aquela loucura e tal, o médico, acabou o treino ali naquele momento e à noite ficou decidido que ele seria cortado, né, pelo Filipão, a comissão técnica e os médicos. E já estava no quarto, devia ser por volta de 9 horas da noite, aproximadamente. Bateu no meu quarto e, enfim, eu estava no quarto sozinho, a gente não dividia o quarto. Eu olhei no olho mágico, não vi ninguém, né? Voltei.
Aí, quando eu sentei na cadeira para ver TV, bateu de novo. Falei assim, poxa, deve ser alguém de sacanagem. Eu imaginei que fosse algum, porque a gente estava achando na Coreia do Sul. Devia ser alguém. Eu falei assim, já vou pronto, porque se for alguém de sacanagem, eu já vou. E quando eu abro a porta para que eu Quer dizer, o que olho, estás aqui? na hora que eu fui olhar, dei de cara com o Filipão e o Murtosa, que era o auxiliar técnico. Aí eu já estava todo preparado, pronto para a guerra. Eu, fala professor, tudo bem? Tá tudo Tipo, bem. abortar o plano. Abortou, né? Eu tinha que acalmar, né? O espírito de guerra. Mas aí depois eu fui lembrar, achei que. Aí eu lembrei, depois com o tempo eu pensei nisso, né? Na primeira vez que bateu na porta, eu não consegui ver porque era o Murtosa. Acho que ele não deu altura lá no pra ele era mais baixo. Mas, enfim, aí ele entrou, me falou, né? Então, imagina, até aquele momento, a minha cabeça estava ali, o pensamento era, poxa, eu começo a competição sem ser o titular, no banco de reservas. Até aí tudo bem, porque naquele momento ali o ambiente era tão bom que você ser reserva ou titular, óbvio, todo mundo quer jogar, mas não vai ter espaço para todo mundo. É importante você entender o seu papel e estar como equipe, ter um pensamento de equipe. Então eu estava conformado com aquela situação, trabalhando para ter minha oportunidade, e diante a situação, eu fui escolhido. E dentro da, se o Filipão fosse olhar pela imprensa, né, e quando eu ouvia o que a imprensa falava, eu era o último da lista. Ah, ok. Tu não eras propriamente o Eu não era o preferido favorito das pessoas. das pessoas, ok. Exato. E aí ele me falou que eu jogaria no dia seguinte, que eu seria o titular. E teve algo que foi muito bacana da parte do Murtosa, que era o auxiliar. Ele falou assim, olha, vai tranquilo, a gente confia em você. Se você fizer o que você já faz no Atlético Mineiro, nós vamos estar contentes. Aí eu pensei, bom, se é só isso, eu sei fazer. E eu acho que deu certo, e deu certo. E o mais engraçado é que tu entras como titular nesse primeiro jogo e não sais mais titular. Ou seja, és um dos jogadores que joga todos os jogos e joga todos os jogos de início. Portanto, em ti nunca mais ninguém mexeu. Não. Tornaste-te intocável. Bom, no Brasil eu ouvi uma frase, né, das pessoas falar que o cavalo arriado passa uma vez. A oportunidade, quando ela passa, você tem que abraçar. E a minha oportunidade era aquela, né? Não era da melhor forma, porque nós perdemos um colega de profissão, ele foi cortado, perdeu a oportunidade de ser campeão também. Mas se não fosse eu, seria outro. E o nosso objetivo como equipe era o quê? Voltar para casa campeão, como nós voltamos. Então, quando eu tive minha oportunidade, eu falei assim, o momento é agora, eu tenho que, amanhã, no dia seguinte, virar a chave aqui, você sai descondiciona da parte de reserva, agora eu sou titular, eu tenho que estar pronto para amanhã, para fazer um grande jogo, ajudar a minha equipe a vencer o jogo, começar bem essa competição é fundamental. Então, você tem que virar a chave rápido, você não tem muito tempo para ficar pensando, e agora? E na época, enfim, o grupo te ajudava muito porque tinha pessoas de referências, né, que era o Cafu, o Roberto Carlos, o próprio Ronaldo, o Rivaldo, e principalmente o Cafu como capitão, era uma pessoa que olhava para ele assim, você sentia aquela confiança que era passada dele e por parte de todo o grupo e te deixava tranquilo. Da tua história no futebol, recordas algum treinador que tenha sido mesmo muito especial? Um treinador que tenha mesmo impactado a tua forma de pensar, a tua carreira, pelos ensinamentos que ele teve ou pelo impacto que ele teve na tua vida? Algum que tu recordes com carinho? Ah, sim, tem alguns, né? O Filipão é um deles, né? Porque ele ter me bancado assim, né, com tantos outros jogadores, com talvez um currículo melhor que o meu dentro da própria seleção brasileira, e ter me escolhido ali, acho que merece assim toda essa atenção. Mas é uma pessoa que eu aprendi muito na forma dele de fazer as coisas. O próprio Dunga, que foi campeão em 94 com o Brasil, como jogador, era um jogador da minha posição, também era uma referência para mim. E depois eu trabalhei com ele durante 4 anos, né, para a Copa da África do Sul.
apesar de muitas pessoas, né, o criticarem, mas ele é uma pessoa especial, uma pessoa que merece o meu carinho, meu respeito, admiração. Deixa eu ver, o meu primeiro treinador, chamado Edson Gaúcho, é uma pessoa que tem uma importância também dentro desse processo, porque é o treinador que me treinou durante 5 meses, no meu início de Uhum. carreira. E antes de ir embora definitivamente para me tornar operário, eu já tinha feito alguns ensaios para ir embora. E ele conseguia me segurar por mais um tempo. Falou assim, não vai, que você vai vencer, você tem condições, você tem qualidade, eu acredito em você. O que eu puder fazer para te ajudar aqui, eu vou fazer. Então aguenta que você vai vencer para poder ajudar a sua família. Então, porque o pensamento que você está jogando é para vencer na vida, no futebol, ganhar um pouco de dinheiro e ajudar em casa, né? Esse era o pensamento. Então, Claro. esses três eh, são, assim, pessoas especiais. Nisto que tu nos estás a contar, já houve várias vezes que tu fizeste referência a outras pessoas que te deram o apoio e que disseram assim, mantém, tu vais conseguir, tu podes. Então, tu achas que é fundamental, até hoje em dia, não é? Como os jogadores estão no futebol, nós temos à nossa volta, e os jogadores têm à sua volta, um bom grupo de influência, pessoas Sim. que acreditam neles e pessoas que lhes dão bons conselhos. Acreditas que isso existe? Há alguma forma de trabalhar isso? Se tu fosse um jogador de futebol agora, a jogar, não é? Novo, com uma carreira toda pela frente, que importância é que tu davas a isso? Como é que tu podes, de certa forma, aconselhar e dizer, olha, se eu estivesse no teu lugar agora, isto era o que eu faria? Quais são as coisas importantes que tu achas que um jogador de hoje em dia deve ter? Olha, o grupo de influência, eu penso que é super importante. Porque o bom grupo de influência não são aqueles que falam que está tudo bem com você. Você está muito bem, você está jogando bem, que ele não te, você não devia fazer isso, não está legal, sua atitude não foi correta, o que você fez dentro de campo não foi bom, a forma como você se expressou, reclamou com seus colegas, a sua atitude não é legal. Esses são os bons, porque ele te ajuda a crescer. Quando você erra com alguém, né, ele chega para você e fala, poxa, você deveria pedir desculpa. Então, poxa, eu tive várias pessoas assim, meu pai sempre me alertando, tem amigos, né, treinadores também que eu sempre estava ouvindo o que eles diziam, mas eu sempre, ao mesmo tempo, eu sempre me fechei para, digamos assim, a má influência. Porque no futebol é muito comum, né? Você tá ali, de repente, do dia para a noite, e as coisas começam a melhorar na sua vida. Aí você é o melhor jogador, você é o cara, você é bonitão. Eu nem sou bonito, né? Mas você já está cheio Mas de tornas-te. dinheiro, Quem ganha é você sempre se bonito. torna, você se torna um monte de coisa para outras pessoas, né? Com interesses diversos. Então, o grupo de influência positivo nessas horas é fundamental. Tá? É importante que os jovens atletas, né, os jovens jogadores, as pessoas, se eles querem realmente ter sucesso, é que eles se cerquem de boas pessoas. De pessoas que ajudem eles a crescer, ajudem eles a melhorar como ser humano, como profissional. E essas pessoas nem sempre elas vão ser boas com eles. Hum. Agradáveis, Porque não é? elas não vão Simpáticas. ser simpáticas, agradáveis, elas vão falar a verdade, elas vão falar que, pô, você não tem que fazer isso, você está errado. Porque se tiver aquele que toda hora concorda com você, cuidado. Então, essa atenção para esses atletas é fundamental. E não deve ser não deve ser fácil de gerir, porque, por um lado, nós gostamos desse conforto das pessoas que estão à nossa volta e que nos dizem que, és o maior, fantástico, porque a pessoa está em alta, não é? O E o ego, jogador né? é o ego, exatamente. Por outro lado, tu sentes que precisas de alguém que te chame um bocadinho à terra, sente os pés na terra e te mostre coisas que, se calhar, tu não estás a ver. Portanto, não é algo muito, muito fácil de gerir. Tu, de certa forma, se tu tivesses que dar um conselho a um jogador de futebol, e nós já falámos aqui um bocadinho sobre o grupo de influência, que outras coisas, tendo em conta a tua experiência, o que é que os jogadores de futebol podiam ter como importante, ou pelo menos como estratégico nas suas carreiras? Que outras coisas é que tu aprendeste e que tu, se olhasses para trás, dizes, olha, isto é importante, faz assim, faz assim. Uhum. Que outras coisas é que tu achas que são importantes? Para além Olha, das pessoas que estão à nossa acho, volta. acho que mais uma coisa, né, que eles
tem que pensar, não desperdice o talento deles. Porque eu já vi muita gente talentosa desperdiçar o talento. E eu já vi muitas pessoas com menos talento vencer porque foram disciplinadas, focadas. Eles tinham consciência daquilo que eles queriam, tinham clareza e tudo mais. Mas acho algo importante que eu tive muito pouco no meu início de carreira é trabalhar a mente, trabalho mental. Acho que trabalho mental para um atleta de futebol ele se torna cada vez mais importante pela pressão que ele sofre no dia a dia da sociedade, com a imprensa. Hoje os canais de comunicação são inúmeros, né? Além da rede social. A pressão de entrar num jogo e cometer um erro e a pressão da própria torcida. Um, cara, está disposto para aprender o tempo todo. Uhum. E os treinadores que eles vão se lembrar no final da carreira vão ser aqueles treinadores que de repente vão ser duros com eles. Isso é o que eu já vi, eu vivi isso, né? Porque esse primeiro treinador meu, ele foi duro comigo, né? Ele era duro com todo mundo, mas eu sempre me lembrei dele. Ele já passou Certo. mais de 20 anos, eu estou falando dele para Falando, você, então, né? exatamente. Então, eu vejo isso. Então, cara, foque no que vocês têm que fazer, o tempo é curto e a vida não dá replay. Não tem como você, depois de uns anos, né, falar assim, cara, eu deveria ter feito isso. Já foi, não tem mais tempo. Tu falaste do aspecto mental, da importância do treino mental e tu não tiveste, mas na verdade poucas pessoas têm, né? Porque no futebol ainda não é algo muito valorizado, embora nós já começamos a ver atletas mais velhos e ex-atletas a trazer esse tema para a discussão. E a importância de, se eu tivesse feito um trabalho aqui, talvez eu tivesse sofrido menos, tido menos ansiedade, tido mais resultados. Ainda assim, tu tiveste um psicólogo que, de certa forma, também fez parte aqui do teu percurso, um psicólogo do clube, e também falaste com ele e em algum momento sentiste necessidade de desabafar ou ter uma conversa diferente. Sentes que, de alguma maneira, isso pode prejudicar a perspectiva e a visão que nós temos de um atleta, no sentido em que quando ele vai pedir esta ajuda, e às vezes os atletas têm este receio, não é? Quando vão falar com alguém, seja um psicólogo, um coach, alguém, podem a dar parte fraca, a mostrar alguma fragilidade. Sentes que eles se inibem por causa disso? Como é que foi contigo? Comigo, na verdade, eu acredito assim, eu fiz poucas sessões individuais. As sessões eram mais em grupo, né? E eu adorava, na verdade, adorava as sessões, porque era algo diferente que eu já tinha visto, né? Até então no futebol. Enquanto alguns jogadores, porque era difícil introduzir esse tipo de trabalho, mesmo um psicólogo, ou talvez um coach esportivo, dentro do futebol, é um grupo muito fechado. Então, o futebol, as pessoas se fecham para algo novo. E eu adorava o novo, porque era diferente, era algo que me conectava, eu via que fazia sentido, né? Então, vou te dar um exemplo. Eu já ouvi uma frase que um jogador falou assim, poxa, a psicóloga vai ajudar eu a ganhar um jogo? Na hora que eu tiver bater um pênalti, como é que vai fazer? Não vai adiantar nada. Mas isso são paradigmas que as pessoas têm, crenças que eles têm, que limitam eles crescerem. Eu, pelo contrário, eu adorava. A partir daí eu comecei a desenvolver o hábito da leitura e foi fundamental. Mas concordo com você, alguns atletas, eles têm receio ainda de repente, mostrar o lado frágil. Uhum. Qual o problema? Todos nós temos nossa fragilidade. Eu, né, tive que ser forte várias vezes para decisões, momentos decisivos na vida, momentos de pressão, suportar a pressão, lidar com ela. Mas não significa que eu fui forte o tempo todo. Eu tinha o meu momento de fragilidade também. Lembras Mesmo especialmente de algum momento onde tu sentiste mesmo uma grande fragilidade? Uma vontade de, sei lá, de chorar, bater no fundo, qualquer coisa. Um momento assim difícil da tua carreira. eu vou falar, eu vou até fugir um pouco até da carreira agora Uhum. e trazer para o lado pessoal, Suzana. Eu com 14 anos, a minha mãe ficou muito doente. E na época ela ficou um ano fazendo tratamento renal e depois de um ano ela se submeteu a um transplante. Então, por vários momentos naquela época, né, eu era novo, eu trabalhava para ajudar em casa, eu trabalhava numa construção civil, como ajudante de pedreiro.
E por várias vezes eu cheguei a ver a minha mãe quase que morta ali, né? Porque ela passava mal, tinha as crises e falta de ar e tudo. Então era um momento que jogava o nosso emocional. Eu era um menino, né, de 14 anos, minhas irmãs mais novas ainda. Então aquele momento era um momento difícil para todos nós. E eu lembro sempre do meu pai com uma força muito grande, né, assumindo toda a responsabilidade, mesmo com a dificuldade econômica que nós tínhamos financeira, né, de poder dar um tratamento melhor, mas sempre ali junto dela. Então, aquela fragilidade que a gente tinha da situação, ela fez com que a gente se juntasse para, cara, para superar as outras coisas. E quando eu chegava no futebol, para mim as coisas eram muito fáceis. Então nada me assustava, mas eu tinha minha fragilidade, tinha os meus momentos de fragilidade, né? Poxa, eu já cometi um erro em um jogo que custou a classificação do meu time, nós fomos eliminados. Como é que se lida com isso? Eu voltei muito chateado, eu chorei, assim como outras derrotas que nós tivemos, né, em grupo, né, com a seleção brasileira, eu chorei. Você se sente mal porque você faz uma preparação durante muito tempo, você se sacrifica muito para estar naquele momento ali. E aceitar a derrota é muito difícil. Aceitar a derrota, acho que de maneira fácil para quem é derrotado, na minha visão. Mas você precisa entender o que aquela derrota te ensina. E o que você faz com aquele resultado, de que forma você melhora para a próxima oportunidade, para você não ter que passar por aquele choro de novo. Você não ter que chorar de novo. Você não ter que ser o segundo. Porque o futebol, as pessoas, no esporte de alto rendimento, ninguém lembra do segundo. É verdade. Se você não sai na foto ali de campeão, as pessoas não sabem quem é o segundo. E as pessoas a ti sabem, e nós estivemos recentemente em Londres a fazer um trabalho até de gravação de alguns episódios deste podcast que eu tive a oportunidade de contar contigo, aliás, como vou contar em muitos outros, e as pessoas reconhecem-te na rua. Como é que é ser reconhecido em Londres, não é? Porque tu jogaste muito tempo no Arsenal e, portanto, tu viveste ali imensos anos. As pessoas conhecem-te ainda hoje. Nós vamos no táxi, não é? Como nos aconteceu, e de repente o senhor do táxi percebe-se que tem Gilberto Silva dentro do táxi. E é um momento muito, muito bonito. Tu gostas desse reconhecimento? De passar deste tempo todo as pessoas ainda saberem quem tu és? Eu fico feliz, às vezes. E é encavacado, não é? Até porque já passou um bom tempo que eu saí de Londres, né? Eu joguei em Londres de 2002 a 2008, então já tem mais de 10 anos isso, e as pessoas ainda me conhecem. Eu fico feliz, honrado, dou atenção para todas as pessoas, converso, né? Quando eles me conhecem. Um dia estava engraçado, eu tinha voltado a morar em Londres em 2019, antes do Covid. E aí estou aguardando um táxi aqui, de repente passou aquele caminhão da coleta de lixo. E aí um senhor que trabalhava lá, ele me viu, começou a gritar, Gilberto, Gilberto. E assim, foi emocionante, foi bem legal, assim, esse carinho. Acho que ter o carinho das pessoas é algo muito legal. E eu já participei de alguns eventos, né? Eu ainda participo de muitos eventos no futebol. E em alguns lugares que a gente vai, às vezes tem um público e as pessoas querem tirar foto, de alguma maneira ter uma lembrança. Mas existe, às vezes, uma segurança, uma preocupação tão grande de eu não ser incomodado que as pessoas ficam um pouco receio, né? Mas eu sempre falo para eles, cara, quem quiser tirar foto, se nós temos tempo, vamos fazer. Não se preocupe comigo, eu vim aqui para servir as pessoas, servir vocês que me contrataram. Sabe por quê? Essa pessoa talvez nunca mais vai ter a oportunidade de encontrar comigo na rua. Claro. Então deixa ela ter o momento dela, enquanto estiver dentro da programação, estiver tudo ok, eu estou aqui para servir. É maravilhosa essa tua disponibilidade. Tu terminas a tua carreira e claro, e como muitos outros atletas, terminam a carreira, vivem muitos anos para o futebol, e no futebol isto acontece muito, e de repente, agora faço o quê? Como é que foi essa transição de carreira para ti? Tipo, arrumar as chuteiras e dizer, pronto, agora sou um pai de família, sou empresário, tenho os meus negócios, tenho uma vida para tocar, aposentado, super novo, eu não tenho cabelos brancos ainda. Tipo, como é que é a transição de carreira?
de um campeão do mundo? É complexa. É complexa. Para mim foi um pouco complexo, né, no início, assim como para vários outros atletas de futebol também. Porque no momento quando eu parei de jogar futebol, eu ainda queria jogar mais um ano. Só que eu tive uma lesão no joelho no último ano que eu joguei, e ela não curou bem. Não ficou 100% curada. Aí quando começou, isso foi no ano de 2013, aí 2014, eu queria ainda jogar, e de repente quando eu começo a treinar, depois de alguns dias, eu começo a sentir novamente o joelho, eu fiz exames, e aí acusou que tinha uma lesão, eu precisei de operar novamente, e aí foi um caso complexo. Enfim, resumindo, eu não consegui mais voltar a jogar profissionalmente. Até aí no ano seguinte eu falei assim, acho, já deu, já chega, não faz mais sentido eu pensar em jogar, vou jogar para quê? A essa altura, já com 37 anos, e para quem? Né? Acho, já fiz muita coisa. Certo. Talvez o risco é até maior, aumento para talvez uma lesão, mas eu virei a chave, eu não queria sair de jogar uma divisão abaixo, né? Esse cara, a minha última imagem que as pessoas vão me ver jogando como atleta de futebol é sendo campeão da Copa Libertadores pelo Atlético Mineiro. Então, que essa imagem fica. E aí É eu preciso virei a saber chave. sair, não é? Foi difícil, né? Mas é preciso saber o momento de O sair. momento é importante. Acho que você saber sair de cena é bom, é importante, né? Exatamente. Saber sair de Às cena. vezes o ego não permite, não é? A gente ainda quer prolongar as coisas. Há muitos jogadores que querem prolongar até não dar mais, quando podem antecipar isso e sair no momento certo. Não, você sai no momento certo, você é por livre e espontânea vontade, não por livre e espontânea pressão, né, das pessoas. Exatamente. Porque as pessoas já não te querem mais ali, às vezes se sentem obrigadas a, a te aturar naquele ambiente, né? Isso eu nunca quis para mim. Então, mas no momento ali que eu estava tratando da lesão, foi um pouco difícil, porque eu sabia que, poxa, imagina, ficar um ano mais, quantos meses sem jogar, eu ter uma nova oportunidade seria muito complicado. Mas aí quando eu vi que as coisas já não estavam na mesma velocidade, eu comecei a, a ter uma agenda um pouco diferente também, gostando de ficar com a família mais tempo, curtindo coisas que eu não fazia enquanto eu jogava. Aí foi mais tranquilo. Aí eu comecei a me ocupar de fazer outras coisas também. Nesse momento eu comecei a, a entrar nesse processo de desenvolvimento pessoal. Tive uma coach que fizemos um trabalho excelente, que me ajudou a lidar com a lesão, me ajudou a lidar com esse processo de transição de futebol. Então, às vezes eu brinco, você é aposentado do futebol, parou de jogar? Sim, parei de jogar, mas eu sou um atleta em processo de transição, ou digamos assim, mudei o meu estágio, o meu Certo. lugar, mas eu continuo atleta ainda. Enquanto atleta, a trabalhar com atletas, tu acabas a fazer muitas coisas, não é? Desde empresário, consultor no futebol, enfim, toda a ligação que tu tens com a FIFA, com o próprio Arsenal. E há uma coisa que começa a despertar a tua atenção, que é aqui que entra a nossa história. Nós conhecemos no Brasil, num evento do Joel J. E eu lembro-me do Paulo, o meu marido, dizer assim: olha, está ali o Gilberto, e nós olhámos para o Gilberto como o campeão do mundo. E ter até uma certa vergonha de ir falar, e será que vai incomodar, será que não vai incomodar? Mas nós cruzamos junto à piscina, lembras-te? Exato. Nós cruzamos e temos ali uma conversa que acaba por decidir um bocadinho o nosso futuro e ter um impacto gigante, quer no meu, quer no teu, que hoje em dia vives em Portugal e mudaste toda a tua vida. E foi ali que começou. Tu começas com um interesse genuíno e demonstraste-o logo ali naquele momento sobre o treino mental. Não é? Como é que as pessoas podem, até porque tu não tiveste muito disso, embora tenhas sido um atleta muito forte mentalmente, eu talvez tenhas sentido que eu fui forte mentalmente, mas eu não tinha as ferramentas, pelo menos aquelas que existem hoje em dia. Mas conhecê-las e usá-las pode ser muito decisivo para muitos atletas. E ficaste muito curioso ao ponto de vires fazer uma formação a Portugal. O que é que te levou a vir? Então, Suzana, eu sou o tipo de pessoa que eu me posiciono rápido em relação às coisas que me interessam. As coisas que eu vejo que são importantes para mim, principalmente com questão a parte de educação, aprender coisas que me interessam, que eu sei que faz sentido na minha vida e que eu posso contribuir com o mundo, com as pessoas de alguma forma, né?
Eu tinha conhecido o Joel há pouco tempo, né? Aqui em Lisboa, na verdade, no Web Summit. E aí foi legal porque a gente se conheceu, e aí ele me fez uma pergunta que ela vem me acompanhando essa pergunta de alguma forma, aí surgiu um pouco do posicionamento, algo que eu fazia enquanto eu jogava, né? Mas ele me fez uma pergunta da seguinte forma: Gilberto, se você, é, dentro de uma partida, se você não estiver bem, estiver é, com febre, mas você tem que jogar, não estiver mal, não tá, o que que você não pode deixar de fazer na partida? Eu falei assim, está bem posicionado. Então, Uhum. assim, quando você falou comigo, poxa, eu me posicionei para que faz sentido, é importante, e a partir desse conhecimento que eu não sei como vai me ajudar. Primeiro, eu sempre busco isso para mim, primeiro, porque a partir do momento que eu melhoro a mim mesmo, eu consigo contribuir melhor com o meu ambiente, né? Com a minha Uhum. família, com os amigos, nos meus negócios, com os atletas com os quais eu trabalho, quando eu vou, digamos aí, ser comentarista de futebol e assim por diante. Então, quando o Joel apresentou, poxa, a Suzana está aqui com o Paulo, a Suzana está com um programa aí de alta performance, que é legal, e você falou, eu falei assim, opa, o sininho tocou, né, na cabeça. Foi na hora onde me despertou o interesse de poder conhecer, saber um pouco mais. E não pensei duas vezes, né? Porque eu vi que fazia sentido, né? Eu não tive Tomaste a essas decisão na ferramentas. hora, na verdade. Exatamente. Eu não tive essas ferramentas enquanto joguei, apesar de, quando eu olho para trás, acredito que usei todas elas de maneira inconsciente, né? Mas hoje não. Eu já venho num processo de desenvolvimento pessoal já de alguns anos, né? Desde que eu parei de jogar, mas foi de uma forma diferente, né? Aprender com você todo esse método que tem tido um impacto muito grande na minha vida, tanto é que impactou tanto que eu me mudei para Portugal. Exatamente. Estar É que aqui tu com você. apaixonas de tal forma pelo processo e nós percebemos isso à medida, porque nós tivemos 3 meses juntos em treino, não é? A treinar todo esse processo, e tu passas por ele e foi notório o quanto tu te ias apaixonando pelo processo, interiorizando e apaixonando. E claro, sendo tu a pessoa especial que tu és ainda no futebol e a figura, o que tu representas, não é? O futebol está em ti, e aquilo que tu representas no mundo do futebol, juntando o processo a quem tu és e a imagem que tu tens, foi fácil de prever que tu ias criar muito impacto no meio do futebol e talvez fosse a pessoa certa para criar esse impacto e chegar a essas pessoas com esse processo que se calhar demoraria muito mais tempo fazê-lo de outra forma. E é aí que eu te convido, e foi se calhar um dos momentos mais felizes e a decisão mais feliz que eu tive até hoje, em parcerias que eu tive com pessoas, tu foste uma das que deu muito, muito certo. E eu te convido, até depois de ter uma conversa com o Paulo, para tu fazeres parte da nossa empresa e fazeres crescer todo um projeto que nós já tínhamos, aliás, já tínhamos desde 2010, ainda tu jogavas, quando nós iniciámos este projeto, mas que agora fazia muito sentido de escalar. Criámos toda uma academia e precisávamos precisamente de alguém apaixonado que acreditasse tanto no processo quanto nós e que pudesse ajudar-nos a escalar este projeto. E porquê tu? Não é? Porque podia ser qualquer outra pessoa. Mas a verdade é que tu tens uma coisa que a mim me falta. Eu posso ter um excelente processo, mas eu não sei pensar com a cabeça de um jogador de futebol porque eu não fui. E tu foste. E, portanto, tu és a pessoa perfeita para pegar em toda aquela experiência, tu sabes como é estar dentro do campo, tu sabes como é viver ao mais alto nível no futebol e alcançar o máximo que se pode alcançar neste desporto, e ao mesmo tempo tu entendes o processo. Juntar, casar as duas coisas era só a ligação perfeita. Então, nós entretanto decidimos criar a SWC, e aqui publicamente te agradeço o facto de teres confiado muito em nós e tu mudas a tua vida toda. Isso para nós foi muito especial. O sentir que tu sais de uma conversa com um bichinho, com entusiasmo, Exatamente. e nos deixas descansados dizendo, quando eu Você me chegar... pescou, né? Me pescou, me Eu pescando. fui pescando, é verdade. Podes falar sobre isso também. Mas sentir que tu estás aí para o Brasil e dizes-nos, quando eu chegar, a minha mulher tem a mala pronta. Ela está sempre pronta. E no momento em que ela souber disto, ela vai querer vir. E isso deixou-nos muito, muito satisfeitos, não é? O que é que tu conheceste de nós para ter tanta certeza de que eu vou chegar lá, quando eu falar disto, toda a gente vai querer mudar. Então não mudaste só tu, mudaste tu, a tua mulher e os teus filhos. Todos vieram para Portugal. Onde é que tu tinhas a cabeça, Gilberto Silva? Então, bom, primeiramente, né, Suzana, assim, eu fiquei muito honrado
coração mesmo, né? Pelo seu convite, do Paulo, né? Pela forma genuína que vocês confiaram em mim. Essa, digamos assim, acredito que essa missão também, né? Que é o que você faz, além de com muita competência, qualidade, tudo que você criou, tudo que você faz, com o entusiasmo que você coloca, a energia e tudo, além da competência, mas é como se fosse também uma missão que você entrega para as pessoas, ao mundo, né? De servir as pessoas. E quando eu recebi o convite, eu dei uma respirada, né? Para ver se eu estava entendendo direito, porque talvez você pudesse também escolher outras pessoas, Uhum. né? Que já estão mais acostumados com o processo, né? E eu sou, digamos assim, eu sou uma criança ainda. Reconheço isso, tenho a humildade para reconhecer isso. Eu tenho muito a aprender, tem cada dia, né? É um processo que você vai aprendendo todo dia, um pouquinho mais, vai crescendo, para crescer e ajudar as pessoas que precisam realmente desse processo. Mas fiquei muito honrado, extremamente feliz. E sabia que, a partir do momento que chegasse em casa e comentasse, eu nem quis comentar antes, porque eu não ia ter sossego nos dias que eu estive aqui, né? Eu ia ter problema, eu ia nem me concentrar direito. Mas acho que me fez, né, na verdade, aceitar e ver em você, em Paulo, é, é o sentimento de energia, né? De energia boa, de energia que você olha, é genuíno, é honesto, é sincero e de pessoas que acreditam em você sem te conhecer tão bem. Né? A gente se conhecia muito pouco, né? A gente estava se conhecendo muito pouco, se conhecia muito pouco naquele momento, mas eu acho que, acredito que para você foi importante o suficiente para entender que poderia ser legal esse convite, e para mim, essa confiança sua e do Paulo com a minha pessoa foi, assim, ela tem um valor imenso, e não só eu, como a minha família inteira, nós temos uma gratidão por vocês que, enfim, não cabe aqui, né? Mas é de coração mesmo. Então, às vezes eu me perco nas palavras, pela gratidão mesmo, né? Pelo carinho com que você, a família inteira, tem nos acolhido aqui. Vou segurar porque senão eu choro, né? Porque eu também sou emotivo, né? E nós temos todo um projeto pela frente. Já tivemos algumas experiências, algumas conversas, e já sentimos a resistência, não é? Quando nós falamos de treino mental e falamos de coaching de alta performance, há muitas pessoas para quem isto é muito novo, e não entendem ainda, até por desconhecimento, o impacto que isto pode ter na carreira de um jogador. O que é que tu viste neste processo que te fez, isto faz falta ao futebol? Te fez pensar, isto faz falta, isto faz sentido. Onde é que tu achas que está o ouro? Aquilo que se eles soubessem, os clubes soubessem, os treinadores soubessem, faria toda a diferença. Onde é que tu achas que nós acrescentamos a diferença? Veja bem, nós sabemos que nós temos a resistência, né? Eu te falei que o futebol muitas vezes ele é fechado, mas eu nunca tive medo de arriscar, romper barreiras. E você também é uma pessoa Sim. dessa forma, já deu para perceber, não existe o impossível para nós. É isso que a gente acredita. Mesmo com as dificuldades que a gente vai estar enfrentando, mas para essas pessoas, né, que ainda não acreditam, acredito para os atletas principalmente, isso é para a vida. É uma transformação de vida para eles, né? É o que transformou minha vida, faz eu pensar melhor, faz eu ver as coisas de uma forma diferente e de como eu resolvo os meus problemas de uma forma mais rápida, mais eficiente e mais inteligente e poder ter melhores resultados. Então esse processo, uma das grandes vantagens quando a gente fala do esporte, né, principalmente do futebol, que é a minha área, né, específica, a gente vê o resultado muito rápido, né, nos atletas, porque é uma coisa que ele não tem, ele conhece, ele aplica, ele já vê o resultado. Acho que no esporte, talvez de uma maneira geral, a gente consegue ver isso no esporte muito rápido. Eu falo do futebol porque é o que eu vivi, mas acredito que também em outros esportes, essas ferramentas de apoio que eu conheci, vai gerar um impacto na vida do atleta, na relação dele com a esposa, com os filhos, a relação dele com os colegas de trabalho, com o treinador, com a relação com o torcedor, com a imprensa, porque ele vai se comunicar melhor, ele vai saber se posicionar melhor diante a pressão que ele enfrenta, diante a atitude de outros colegas que não têm isso, não somente para se defender em determinados momentos, mas principalmente em ajudar essa outra pessoa a crescer.
E para os clubes, a grande vantagem, o ouro disso é treinar os profissionais que estão ali dentro, para lidar com as dificuldades que os atletas têm e eles não sabem resolver muitas vezes. Até porque muitas vezes os clubes gastam milhões para trazer atletas que depois têm que lidar com uma série de situações de adaptação, adaptação ao país, à cultura, ao próprio clube, aos colegas, ao treinador, toda a adaptação nunca ninguém nos ensinou a fazer. E tu és um excelente exemplo, porque durante a tua vida tu também tiveste que fazer mudanças e a tua família teve que fazer mudanças e tu tiveste, se calhar, também a inteligência, porque soubeste escolher, obviamente, ter uma mulher contigo que sempre te apoiou e sempre também fez as mudanças necessárias nela para estar sempre à altura das tuas e tu podes abraçar as tuas com tranquilidade. Mas nem sempre os atletas têm à sua volta pessoas que entendem esse processo de mudança. E na expectativa de quem paga milhões por eles, quer um resultado rápido, ignorando que eles têm que ser preparados para essa mudança. Eles têm que se adaptar a isso. E ninguém lhes ensinou a fazer isso. Então, dentro deste processo, existe toda uma forma de construir esses alicerces, esses pilares, para eles conseguirem tomar boas decisões e estar aptos para performar da melhor forma possível e rápido, que é aquilo que toda a gente quer. Tu acreditas que com este processo que nós fazemos e que nós estamos a implementar e formamos outros coaches neste processo, na verdade já temos toda uma academia com 70 coaches e mais uns quantos que estão a ser formados agora, tu acreditas que com este processo toda a gente ganha? Com certeza. Eu não tenho dúvida alguma que todo mundo ganha. O futebol ganha, os atletas ganham, o espetáculo ganha. Porque a transformação ela é muito rápida, ela transforma rápido e de uma forma equilibrada. Imagina o seguinte, o exemplo que você disse aí agora, né? Um clube contrata um jogador, investe milhões na compra desse atleta e salários. E daí a pouco o jogador vai para um jogo difícil. Talvez 5 minutos depois ele é expulso. E aí alguém fez uma falta, ele revidou e, enfim, no momento ali do jogo ele acabou cometendo uma infração, ou revidou e por aí vai. De repente vão falar poxa, ele não tem equilíbrio mental. Quem treina isso? Quem treina um atleta para a mente? Então, as minhas experiências dentro do futebol era o quê? A gente treinava a parte técnica, física, a parte estratégia do jogo, mas a gente não treinava treino específico para como eu melhoro a minha mente para gerar resultado dentro de campo. E lidar com os vários desafios do jogo e os momentos e as situações que acontecem, não é? Os próprios resultados do jogo que vão acontecendo. Exatamente. O próprio erro do atleta. Exatamente. E o impacto que esse erro tem na equipa e na forma como ele é percepcionado cá fora, tudo tem consequência no futebol. Isso não é treinado, Suzana. Acredito que hoje já existe, hoje já tem profissionais que fazem um trabalho aí, talvez ainda muito discreto, né, com alguns atletas. Alguns clubes têm um psicólogo, mas acredito eu, né, que são trabalhos diferentes, mas podem ser complementares completamente, um apoia o outro, mas esse trabalho que nós fazemos, né, que você já faz de muitos anos, já está mais que provado, tem resultado. Sim, é tem verdade. Resultado, né? E o resultado desse, todos nós sabemos, né, uma conquista de Portugal, um trabalho, excelente trabalho que você fez com o Éder, que deu resultado, acho que transformou a vida dele de alguma maneira também. O impacto não foi só dentro de campo, mas fora do campo também, e para o país inteiro. E eu te falo, eu estava lá no dia. Eu também, estávamos lá os dois. Estávamos lá os dois. Eu, enfim, na casa de banho, na verdade, no momento do gol. Mas pronto, é só um pormenorzinho. Eu normalmente tenho este azar, não é? Este momento inoportuno de não estar bem posicionada nos momentos certos, que é o momento do acontecimento do gol, não é? Mas tu estavas. Eu estava bem posicionado. Tu estavas. Ficaste feliz com aquele gol? Sim. Estavas a torcer por Portugal? Sim. Acho que foi uma grande partida, acho que Portugal mereceu, acho que aconteceram coisas na partida, né, que, imagina, você tem a sua maior estrela lesionada. No momento que o Cristiano sai, a minha visão foi que a equipe passou a jogar mais solta, porque os jogadores tiveram que assumir a responsabilidade, talvez até de falar assim, pô, agora nós vamos correr por ele também.
Porque ele já fez tanto por nós, em várias situações, vamos fazer a nossa parte, vamos nos juntar, vamos correr mais, fazer mais e correr por ele, que poderia estar aqui, mas não está. E aí sai o Éder, faz uma bela jogada e faz o gol da conquista, né? Então, só que, imagina, por trás disso, né, existe um trabalho que você fez com ele, que deu resultado. Então, já existe resultado. Quando as pessoas querem falar resultado, questionamentos, né, querer alguma coisa, cara, olha os resultados. Já existe. Tenho certeza, acredito eu, que esse trabalho, ele vai ser, talvez, o próximo estágio no futebol de desenvolvimento. É o próximo nível do futebol. É o próximo nível, acredito. Porque hoje todos os clubes trabalham muito parecidos, né? Tem os grandes clubes principalmente, né? Tem grandes nutricionistas, a parte de nutrição, parte de fisiologia, preparação física, parte técnica. É tudo muito parecido, mas que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Porém, a parte mental ficou um pouco de lado, né? E é meio estranho, não é? Porque tanto investimento feito, parece que temos estudo e depois falta só um pormenorzinho, que é o pormenor que faz a diferença nos jogos de grande pressão, nas finais, que é, e nós ouvimos muitas vezes todos os intervenientes do futebol dizer a equipa destabilizou emocionalmente, a equipa de repente baixa um bocadinho a animosidade, perdeu o foco, enfim. E estes são os pormenores que, por muito que eles treinem durante a semana, não são tocados, eles não se preparam para isto. Então não existe uma estratégia de, e se isto acontecer, como é que nós reagimos? Qual vai ser a nossa atitude? E o processo em si, ele não tem só a ver com a parte do treino mental, de pôr o teu cérebro mais eficiente a tomar uma decisão ou a executar um movimento. Tem também a ver com a tua atitude e com o teu comportamento. Não é? Como é que tu te tornas um profissional de excelência? Como é que tu assumes a tua responsabilidade? Como é que tu garantes que dás exatamente ao clube e à equipa e ao treinador e aos adeptos, a toda a gente, não é? Aquilo que é suposto tu dares, independentemente se tu estás no banco, ou se estás a jogar, ou se estás num bom momento, ou o que é que seja que esteja a acontecer. Quem és tu enquanto profissional, quando tu tens que servir. E não é fácil de construir isto. Na verdade, no futebol, se nós não tivermos isto de berço, nós não temos a sorte de ter famílias que nos ensinam e que nos dão estes valores, fica difícil de ir buscar, não é? O futebol não é o sítio onde nós vamos buscar, se calhar, os melhores valores, a melhor ética e os melhores princípios. Então, cada um fica meio solto, meio a aprender com a experiência que tem. E depois falta isto. Acaba que, às vezes, dentro de um clube de futebol, às vezes eles não têm tanto tempo para trabalhar outros aspectos, né, no dia a dia. Porque eles estão muito focados no resultado. O resultado é ganhar o jogo, jogou na quarta, domingo tem jogo, depois tem viagem. Mas é importante o clube, né, um gestor de um clube, pensar nesses aspectos, né, que é importante realmente para que eles performem melhor, né, de maneira mais eficiente. Então, esse trabalho, eu acho que ele vem para isso, para dar esse suporte ao atleta. Olha para você ver, né? Eu falei que tinha, né, lá no início trabalhado com psicólogo e tivemos um trabalho, né, eu tive trabalho de um profissional, né, eu acho que era um coach, um dos clubes que eu trabalhei, no Atlético Mineiro, que um dia em uma sessão, ele fez uma sessão conosco de relaxamento, né? A gente sentava, ficava numa posição, aqui, tal postura, e fazia relaxamento para esvaziar a mente. E foi muito legal isso. Eu gostei do exercício e usei esse exercício 7 dias antes de cada jogo da Copa do Mundo. Usaste isso como a tua ferramenta? Exatamente. Para conseguir esvaziar a tua mente e estar totalmente focado e concentrado. Era a ferramenta que eu conhecia. Era aquela que tinhas? Mas ela foi uma ferramenta importante, porque um dia antes da partida, eu lembrei, eu tinha levado um CD que ele dava, né, que ele tinha me dado de presente, deu para outros jogadores também. Na época era CD ainda, eu colocava o CD, colocava tocar música, e eu via as músicas, né, e fazia da mesma forma que ele fazia, memorizava aquilo e fazia a sessão de relaxamento por volta de 5 a 10 minutos ali mais ou menos, sem dormir, isso era à noite, né? Depois do último jogo, no outro dia eu acordava bem, depois que eu ia dormir, mas acordava assim bem, descansado e pronto para o jogo. Então assim, para mim funcionou. Mesmo não tendo todas as ferramentas, que você tem aí um cardápio bom, né? Sim, nós temos, na verdade, nós temos. Gilberto,
Se eu falasse com o Cafu, teu capitão de equipa, naquela altura, ou com os teus colegas, ou com as pessoas que conviviam contigo naquela época, e lhes perguntasse quem é o Gilberto, o que é que eles diziam? É, Gilberto, uma pessoa séria, comprometida, trabalha, observador, não é a pessoa mais falante, mas a pessoa que está com o ouvido atento e está sempre pronto para ajudar. E qual é o teu próximo nível, a partir de agora? Quando tu olhas para o futuro e estás entusiasmado com todos os projetos que tens em mãos, não é? O que é que tu imaginas que vai acontecer? O que é que tu gostarias que acontecesse? Bom, eu estou cada dia buscando primeiro ser melhor como pessoa, o tempo todo, como pessoa profissional e como eu melhoro isso, né? Então, quando você faz, poxa, eu quero ser melhor em alguma coisa, tá, isso é o que eu quero, mas como eu faço isso? Então, eu já acredito que estou no processo, eu estou vindo nesse processo. Nesse nosso projeto é poder impactar a vida dos atletas, das pessoas, ajudar no processo de crescimento, transformação, para que eles tenham resultado dentro de campo, na vida deles. Eu acredito muito nesse processo que nós temos aí já construído, de poder realmente ajudar essas pessoas, né? Trabalhar com elas para que elas tenham resultados extraordinários. Como ser humano, como família, pai de família, marido, né? Ser o melhor, melhor versão todo dia, ser o melhor que eu puder ser para meus filhos, minha esposa. eh, Aprendo o tempo todo com eles, são pessoas que me incentivam o tempo todo. São pessoas que, às vezes, eu estou um pouco para baixo, mas me alegram, ah, faz um pouco de sacanagem às vezes também, né? Tira um pouco de sarro, mas faz parte. Mas a convivência é maravilhosa, porque eu aprendo com eles o tempo todo, principalmente com os meus filhos, então, a nova geração, né? Então, toda hora eu aprendo com eles. E acho que viver, acho que de uma maneira, procurar, acho que sim, viver feliz toda oportunidade que você tem. Não ficar esperando a felicidade chegar. Então, viver de uma forma consistente, procurar ser feliz o tempo todo, aproveitar os momentos que você está, sei lá, estou aqui agora, estou presente, eu estou com a minha família, eu estou presente, eu estou em outro evento, eu estou presente, fazendo aquilo, entregando o meu melhor, o tempo todo. Eu nunca te vi distraído. Nunca, em momento algum, te vi não presente. Quando tu estás mesmo. E vejo-te como uma pessoa extremamente conectada com valores muito fortes. A ti e à tua família também. Vocês partilham muito os mesmos valores e é uma coisa que é visível. E há uma outra característica que eu vejo em ti, que é uma coisa que me apaixonou completamente, com a qual eu me identifico, que é esse teu sentido de serviço, de estar sempre disponível para servir as pessoas. Aconteceu no futebol, acontece agora e extra a tua vida profissional, acontece também, porque tu e a tua mulher e a tua família são pessoas que ajudam muito e contribuem muito para o bem-estar de outras pessoas. Provavelmente já aprenderam isso, se calhar, com os pais, não é? E já trazem isso também de berço. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sobre o quanto para ti é importante ajudar outras pessoas e manter essa ligação com o outro, potenciando e proporcionando coisas que eles de outra forma, se não fosse tu, se calhar não teriam. Bom, a gente tem. Nós trazemos, tanto eu quanto a minha esposa, né, trazemos muitos valores, nós aprendemos dos nossos pais, né? Lá da minha esposa, ela tem uma mãe que é professora, né, trabalhou muitos anos como assistente social, trabalhando nos piores lugares, né, ajudando pessoas, né, de baixa renda, pessoas realmente humildes, né, em situações muito difíceis, né. Do meu lado, eu tenho pais, né, que batalharam muito, né, para entregar o melhor que eles pudessem para nós, sem ter instrução de estudo, sem nunca ter estudado, né, de maneira correta, pela condição que eles tinham, né, a necessidade de trabalhar, mas o que me passou a mim e minhas irmãs os melhores valores no ser humano, né? E no lugar onde eu cresci numa pequena vila, onde existe até hoje uma usina de açúcar e álcool, que produz açúcar e álcool. E era cercado de cana de açúcar, era um canavial em volta, né? Então foi o lugar onde eu cresci. Infelizmente a vila, né, as casas já não existem mais, apenas a indústria.
E ali existia um senso de cooperação com o outro, até porque a dificuldade era muito grande, a dificuldade financeira. Mas todo mundo se ajudava, né? Então, às vezes, faltava um arroz na minha casa, minha mãe pegava emprestado com o vizinho, meu pai recebia, fazia a compra e pegava a mesma quantidade e entregava de volta, e no dia seguinte era a vizinha e assim por diante. Então, esse senso de cooperação, ele surgiu desde muito cedo, eu vendo aquilo, né? Os meus pais praticarem aquilo, e, e com o tempo, né, principalmente depois do futebol, algumas situações chegavam até nós, né? Situações muito delicadas, muito difíceis, e você tem que estar pronto para servir. Nós acreditamos o seguinte: enquanto estivermos aqui nesse universo, né, nesse plano, se eu não tenho condições de servir ao próximo, talvez eu tenha uma vida inútil. A minha vida ela é inútil, independente. Para mim, nessa hora, não é o título que eu ganhei jogando futebol, não é a foto que eu tirei, o país que eu estive. Mas servir é simplesmente se doar o seu melhor de coração. E muitas ações que a gente faz, a gente já fez, ninguém sabe. A gente prefere não comentar, a gente não comenta. Né? Muitas coisas se tornaram públicas, algumas coisas, mas uma grande parte elas, né, tá conosco, guardado com as pessoas que receberam. Mas servir é isso, acho que é de coração, acho que é que a gente fala assim, o seguinte, que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Tão lindo. Mas a gente incentiva, é importante, às vezes também divulgar para que incentive outras pessoas a servir também, né? Porque, e você também faz muito bem isso, né? Você, Paulo, a família, você incentiva as pessoas também, o seu exemplo, né, cativa, mostra para as pessoas a importância de servir, porque através de uma atitude transforma a vida de uma pessoa. Sem Né? dúvida. Assim como você já transformou, eu também, nós já fizemos e transformou a vida de pessoas, salva vidas. A gente, com esses exemplos, essas atitudes, nós ajudamos a salvar vidas, né, e melhorar a condição que alguém tem. Então, acredito nisso, acho que fazer o bem. Enquanto eu estiver aqui, se eu não puder fazer o bem, uma coisa eu tenho certeza, jamais vou prejudicar alguém. Se eu não puder servir, e se eu não puder servir de coração, talvez minha vida vai ser muito inútil aqui. Gilberto, se eu estivesse aqui no meu lugar e estivesse a falar contigo mesmo, qual seria a pergunta que tu farias que eu não fiz, mas que era uma pergunta muito interessante para fazer? Essa é uma pergunta difícil. Eu guardo sempre o melhor para o fim. Você sempre surpreende, não tem jeito. Uma pergunta que você não fez. Você perguntou muita coisa. Uhum. Uma pergunta. Nós falamos de família, falamos de futebol, falamos de processo, nossa parceria. Bom, deixa eu falar assim, poxa, dentro da nossa parceria, como eu quero me ver, sei lá, daqui a 5 anos. Boa. Gilberto Silva, dentro desta nossa parceria que nós temos, todo este projeto que nós já lançámos e que estamos simplesmente a alavancar neste momento, como é que tu te vês daqui a 5 anos? Eu não vejo só a mim, mas a nossa academia sendo referência no mundo. Vamos ser a referência no mundo de treino mental e coaching de alta performance no futebol. E no desporto em geral, porque nós sabemos que o processo dá não só para o futebol, não é? Embora seja esse o nosso foco principal, mas dá para o desporto em geral. Parece uma boa visão, essa. Em relação a mim, eu peguei meu fusquinha para correr, te acompanhar, porque agora tá fogo, minha tarefa ela tá apertada. Agora vai ter que ir correndo. Tô acelerando para te acompanhar. Na verdade, do lado pessoal, né, óbvio, penso isso realmente, né, e acredito que tem total fundamento. E da minha parte, né, como pessoal, crescer cada dia, melhorar cada dia, para poder, né, honrar toda a confiança que você teve em mim desde o princípio, você, o Paulo, toda a sua família. Obrigada.
faço minhas as tuas palavras, Gilberto, porque tu também confiaste e tu, família, também confia muito em nós. Por isso, muito obrigada por esta conversa, por esta partilha que está cheia de ensinamentos, principalmente para jogadores e pessoas que daqui, das tuas palavras, conseguem retirar um exemplo, uma inspiração, uma aprendizagem. Por isso, muito obrigada por este momento. E encontramos agora, brevemente, nas nossas sessões de podcast com jogadores de futebol, que nós vamos gostar de trazer aqui ao Zoomcast para também eles partilharem as suas experiências e como é que eles superam, como é que eles trabalham esta mente de campeões, porque eles são todos também campeões na vida e no desporto. Um beijinho e até já.